Olá, graça e paz. Desejo nesta hora trazer a você uma porção da palavra de Deus. E eu quero meditar com você sobre o único versículo das Escrituras. Ele está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E nesse verso nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Qual o significado dessas palavras? Significa que Deus amou todas as pessoas sem fazer distinção, sem qualquer distinção. Mas o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira fala da intensidade do amor de Deus por nós. Como essa intensidade do amor de Deus por nós se revelou. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por amor às pessoas que estão no mundo, Deus ofereceu o seu próprio Filho por nós. Como assim? Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano se viu separado de Deus, privado da sua comunhão e da vida eterna. Para restaurar a possibilidade do ser humano ter comunhão com Deus, seu único Filho se fez homem, de carne e osso, Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como homem, veio ao mundo como ser humano, com uma missão específica. Ele veio para receber sobre ele mesmo a condenação que havia sobre nós, por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo veio com o propósito de redimir o ser humano do seu pecado, levando ele mesmo sobre si os nossos pecados. Por isso ele foi até a cruz e ali ele suportou a condenação que pairava sobre nós, sofrendo em seu próprio corpo a punição dos nossos pecados. Jesus ofereceu-se a si mesmo como o único meio através do qual o ser humano pode se reconciliar com Deus. Deus, o Pai, deu o seu único Filho para que através dele ele pudesse ser justo e justificador daquele que colocar a sua fé na obra redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a essência do Evangelho. É por isso que a Bíblia afirma assim, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, sim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, em cumprimento às Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também em cumprimento às Escrituras proféticas. É por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto você, que deu seu próprio Filho, que por sua vez também ofereceu-se a si mesmo, para na cruz receber sobre ele a condenação por nossos pecados. Deus fez isso com duas finalidades. Primeira, para que todo que nele crê não pereça. Para que você não morra eternamente, para que você não fique separado eternamente de Deus. Viver sem Deus é morte, aqui e na eternidade. A segunda finalidade é para que todo que nele crê, todo que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida
que começa aqui e não termina mais, porque é por toda a eternidade. É por isso que a Bíblia afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Jesus como o Filho de Deus, que se fez homem, que se fez carne, que veio com o propósito de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, se você o aceitar como o único meio através do qual você pode ser aceito e recebido por Deus, porque as Escrituras dizem que não existe outro meio a não ser através de Jesus Cristo. Se você o aceitar como único meio através do qual você pode ser aceito e recebido por Deus, você não vai perecer eternamente sem Deus. Você terá a vida eterna. Você a terá não por ser merecedor, mas por ter crido em Jesus como seu Salvador e Senhor. É de graça, não é por mérito, é de graça, é pela fé. E é simples assim. E eu convido você a, se desejar, orar comigo, recebendo Cristo em seu coração pela fé. Eu vou orar e, se você concordar, repita comigo. Pai, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como meio através do qual eu posso ser salvo. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, mas porque Jesus me amou e porque Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. E eu creio que Ele é o teu Filho, eu creio que Ele é o único meio através do qual eu posso ter os meus pecados perdoados. É o único meio através do qual eu posso ter vida aqui e depois, ao deixar esse mundo, por toda a eternidade. E pela fé eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Se você fizer ou se você fez uma oração como esta, você pode ter a certeza plena de que você hoje tem a vida eterna e que você não vai perecer sem Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda a graça para crescer no conhecimento de Deus e do seu Filho. É no nome dele que eu me despeço de você. Que Deus o abençoe ricamente.